A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Para quem ainda não me conhece, sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, sou especialista na evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. E nosso curso, você está assistindo a aula do curso de especialização para a liderança do Ministério Infantil. Essa é a videoaula de número 1, nós estamos vendo o departamento infantil, o que ele faz, qual é a função dele, e essa é a parte 2 dessa videoaula. Se você ainda não assistiu, tem a parte 1, essa é a parte 2 da videoaula número 1. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é os departamentos, como organizar o Ministério Infantil em departamentos, e vamos falar um pouquinho sobre cada componente do Ministério Infantil, o que ele faz. O interesse dessas videoaulas é dar para você uma visão ampla sobre o Ministério Infantil e como otimizar o trabalho dele, como fazer o trabalho dele mais otimizado. Então isso é muito importante para nós, então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, comente sobre essa aula, se você gostou da aula, coloque o teu comentário, isso ajuda nós ficarmos mais relevantes nesse trabalho que nós prestamos para ajudar a você a crescer, a desenvolver no Ministério Infantil. Uma das grandes dificuldades que nós vemos no Ministério Infantil é a queixa de muitos líderes que eles estão sobrecarregados, não conseguem desenvolver o trabalho, estão com muita dificuldade. E muitas vezes nós vemos que esses líderes, eles têm pessoas capazes que poderiam estar fazendo algo, auxiliando ele nesse trabalho, mas muitas vezes a liderança centraliza todos os trabalhos no líder. Então é muito importante, nós vamos conversar um pouquinho sobre os departamentos no Ministério Infantil. Lembra que nós falamos que o Ministério Infantil é todo o trabalho e os departamentos são vários segmentos que são colocados no Ministério Infantil. Para quê, pastor? Para tirar a carga do líder, para fazer o trabalho desenvolver melhor. Então, quando eu tenho pessoas trabalhando em áreas diferentes, o trabalho do Ministério Infantil vai desenvolver melhor. Então nós vamos conversar um pouquinho nessa videoaula sobre os departamentos, quais são os departamentos que eu posso ter no Ministério Infantil, que eu posso ter uma equipe trabalhando para que esse Ministério Infantil desenvolva melhor, alcance mais crianças, se amplie bastante. Então é muito importante isso. Então, lembrando, departamentos são segmentos do Ministério Infantil. Isso não quer dizer que cada departamento está desligado do Ministério Infantil, não tem de prestar satisfação para a liderança, não tem de estar nas reuniões, nada disso. O departamento ele é só um segmento, mas faz parte do Ministério Infantil. Lembrando sempre, nós somos o Ministério Infantil da igreja, nós trabalhamos para que as nossas crianças tenham um crescimento espiritual, então isso é muito importante. Então o primeiro departamento que você pode ter na igreja local é o departamento chamado Departamento de Ensino. Então, o departamento de ensino, pastor, o que ele vai fazer? Vai elaborar o currículo teológico pedagógico do ano para as crianças. Então, o que nossas crianças vão aprender da Bíblia? O que vai ser ensinado? Vai elaborar o currículo do discipulado. Então, o que as crianças vão aprender no discipulado? Quantos níveis vão ter de discipulados diferentes para o crescimento espiritual das crianças? Ele vai trabalhar na formação de professores, então formar novos professores para o Ministério Infantil. Então aquele irmão, aquela irmã, ela tem vocação, ela tem jeito para ensinar, então eu vou capacitar ele, eu vou capacitar ela para que ensine as crianças no Ministério Infantil. O departamento de ensino vai promover cursos de reciclagem. Então a minha equipe de professor, elas estão um pouquinho precisando se atualizar, tem coisas novas que dá para fazer, então eu vou trazer um trabalho de reciclagem para esses professores. Então o Ministério Infantil, ele vai criar um departamento voltado ao ensino bíblico infantil. Então você pode, para facilitar o teu trabalho, ter um coordenador desse departamento e ele vai cuidar de toda a parte do ensino bíblico das crianças. Então o primeiro departamento você pode ter no Ministério Infantil, departamento de ensino. Segundo departamento, departamento de evangelismo e discipulado.
Então, criar dentro do Ministério Infantil um grupo de pessoas que é apaixonado pela evangelização, para ir para a rua, para ir para as praças, e esse grupo de pessoas se reunir e desenvolver todo o trabalho de evangelismo. Então, esse departamento ele vai ser responsável em marcar data, horário, organizar todo o trabalho de evangelização. E importante, junto com o departamento de ensino, preparar também a parte de discipulado. Então nós vamos evangelizar as crianças, mas também vamos discipular essas crianças. Então você pode ter dentro do Ministério Infantil um departamento de evangelização e de discipulado infantil. Vai te ajudar bastante a desenvolver o trabalho nessa área. Outro departamento que você pode ter é um departamento de louvor e coreografia. Então, um grupo de pessoas que vai trabalhar na parte do louvor e da coreografia. Então, vai ter uma apresentação, esse grupo de pessoas vai preparar as crianças, vai ensaiar as crianças e vai fazer essa apresentação. Então, muitas vezes eu sei que em igreja pequena o líder faz tudo, mas meu irmão, minha irmã, é bom você conhecer esses outros departamentos, porque quando a tua equipe crescer, quando Deus abençoar, ter bastante pessoa no Ministério Infantil, você pode organizar os departamentos e ficar mais fácil para você. Você vai coordenar todo esse departamento, vai estar inteirando das dificuldades, o que eles precisam, mas vai ser mais fácil, porque eles vão fazer o trabalho do Ministério Infantil crescer muito na tua igreja. Então eu posso ter o departamento de louvor e coreografia, eu posso ter também um departamento de eventos. Então eles vão se preparar para todos os eventos da igreja. Então aniversário do conjunto infantil, festa do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, festa do Dia da Bíblia. Esse departamento de evento, ele vai ter um calendário de evento, ele vai se preparar para isso. Ele vai estar trabalhando para que os eventos da igreja aconteçam. Então, para você que está liderando, esses departamentos vão te ajudar muito no trabalho do Ministério Infantil, vão tirar uma carga, um peso que está sobre você. Pastor, como é que eu faço? Anota aí na tua apostila, anota os projetos futuros, vai criando cada departamento. De repente você tem um grupo de professores que já está maduro, já tem conhecimento. Opa, eu vou criar agora o departamento de ensino, agora eu vou criar o departamento de evangelização e discipulado. E você vai ver que a carga do peso da liderança vai se aliviar e você vai ter uma equipe engajada, uma equipe envolvida. Muitas vezes a gente vê, minha equipe não se envolve, minha equipe não se engaja, mas muitas vezes, meu irmão, é porque eles estão sem responsabilidades, eles não estão envolvidos. Então começa a criar esses departamentos e você vai ver como vai se tornar mais fácil o trabalho no Ministério Infantil. Esses são alguns departamentos, mas lembrando que cada igreja tem uma realidade diferente. De repente você vai ter de criar um departamento de família para trabalhar com as famílias, um departamento de acolhimento emocional para trabalhar com crianças que precisam de acolhimento emocional, um departamento de crianças com necessidades especiais, que vai desenvolver todo esse trabalho de inclusão na tua igreja. Então a gente precisa lembrar isso são só alguns departamentos, mas quanto mais departamento você tiver, mais fácil vai ser para você levar todos os trabalhos do Ministério Infantil. Segundo ponto dessa aula, entender o que cada um faz dentro do Ministério Infantil. Infelizmente, muitas pessoas não desenvolvem o seu talento, não fazem aquilo que precisa ser feito, porque ele não sabe qual é a função dele, o que ele está fazendo dentro do departamento infantil. Então nós queremos falar um pouquinho sobre a função de cada um dentro do departamento infantil. Primeiro membro ou componente do departamento infantil é o pastor da igreja local. O pastor, ele faz parte do Ministério Infantil. O que o pastor faz? Ele é o coordenador geral do departamento infantil. Então, meu irmão, minha irmã, antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa, mas o meu pastor me deu liberdade. Lembre-se, ele é o responsável geral. Senta com ele, senta com o seu pastor, senta com a sua pastora e conversa com ele. Diz, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa, estou pensando em convidar alguém para estar no Ministério Infantil. Troca essa ideia, isso vai te ajudar bastante,
porque o pastor local, a pastora local, ele é responsável por toda a coordenação do trabalho. Então ele é a autoridade máxima dentro de todo o trabalho. Depois nós vamos ter os líderes ou coordenadores de ministério infantil. O que um líder faz? O que um coordenador faz? Ele gerencia recursos, gerencia pessoas. Então você precisa gerenciar todas as pessoas. Então ver quem tem um talento, descobrir talentos na tua equipe, delegar funções. Então tudo isso é parte da coordenação, gerenciar recursos. Então como é que está o caixa, o que a gente precisa, conversar com o tesoureiro. Então ter toda essa parte do gerenciamento. Então é muito importante para você como coordenador, para você como líder. Isso não quer dizer trazer tudo para cima de você e você fazer tudo, não. Ter uma equipe de pessoas responsáveis, homens e mulheres de Deus, com conhecimento, que vão desenvolver os trabalhos, e você vai estar no gerenciamento. Então isso é muito importante. Depois nós vamos ter os professores titulares. Pastor, o que um professor titular faz? Ele é responsável pela preparação do ensino bíblico para as crianças e a aplicação desse ensino bíblico. Então, todo professor ele tem de preparar a lição, preparar recursos, buscar a melhor maneira possível de aplicar o conhecimento bíblico às crianças. Então, ele tem essa responsabilidade. Outro membro do departamento infantil é o professor substituto. Ele vai substituir aquele professor que não pode vir para a igreja, não pode estar naquele momento da aula bíblica infantil. Lembrando que o professor substituto, ele não só vai preparar a aula quando ele vai dar aula, mas ele deve estar preparado, ele deve preparar a lição, estar preparado, porque se houver uma necessidade, é ele que vai assumir a responsabilidade. Então nós temos o professor substituto. Depois nós vamos ter auxiliares. Lembrando, auxiliar é para quê? Para ajudar todo o bom desenvolvimento de trabalhos do Ministério Infantil. Então o auxiliar ele vai ajudar numa aula a controlar o comportamento dos alunos, ele vai buscar alguma coisa que o professor precisa, o que o líder precisa. No ensaio, ele vai estar nos ensaios ali ajudando a coordenar as crianças. É muito triste o auxiliar achar que a função dele é apenas ir para a igreja, para conversar com o outro. O auxiliar ele precisa estar atento a toda necessidade, estar ali pronto realmente para ajudar. Então nós temos auxiliares. Depois nós vamos ter os regentes. Então muitas igrejas têm conjunto, tem coral infantil. Então o regente ele faz o quê? Ele seleciona o louvor. Ele vai fazer um ensaio e vai fazer a apresentação no culto à noite, na festividade. Então essa é a responsabilidade do regente. Nós temos também a secretaria. Pastor, o que o secretário faz? Ele faz todo o cadastro de todo membro e componente do departamento infantil. Ele organiza as datas de aniversário, lembra as datas de aniversário, faz carta convite, providencia panfletos, cartazes. Então tudo isso é função da secretaria. Nós vamos ter também dentro do Ministério Infantil, do Departamento Infantil, a tesouraria. Então o tesoureiro é responsável por arrecadação de recurso financeiro e o gerenciamento desses recursos. Então é muito importante ter uma boa tesouraria. E por fim, nós vamos ter dentro do Ministério, do Departamento Infantil, os componentes, que são as crianças. Qual é a responsabilidade deles? Cumprir horários, manter a disciplina, estar quando for chamado, prestar todo o serviço que a eles são delegados. Então todo mundo dentro do Ministério Infantil tem a sua função e tem o seu compromisso. Então é muito bom deixar isso bem claro, porque isso daí vai facilitar para você na liderança do Ministério Infantil. Muitas vezes, muitos problemas que as pessoas não estão fazendo, não estão desenvolvendo, é porque não sabem que é a função dela, não sabem que é a responsabilidade dela. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se inscreva no canal, deixa teu like, adicione a notificação, nós vamos avisar quando tem um vídeo novo para você. Deixa o teu comentário, se você ainda não está inscrito nesse curso, busque informação pelo WhatsApp 19 981 16
8012. Será um prazer te ajudar. Se você não assistiu essa videoaula parte 2, tem a parte 1. Assiste a parte 1, assiste a parte 2 e nós vamos ter a parte 3, que é o encerramento dessa videoaula. Então esse curso ele vai te ajudar bastante a te dar uma visão bem ampla. O que é o departamento infantil, como é que eu posso melhorar, quais atividades que eu posso desenvolver e vai ajudar na tua igreja a desenvolver melhor o trabalho com criança. Fique todos na paz do Senhor. Amém.